Bom dia, meus caros. Enquanto vai chegando mais gente, já estamos 44, temos um pequeno exercício de aquecimento que deve estar nos vossos ecrãs. Vão pensando nisso. Bom dia, meus meninos. Está tudo bem disposto? Vamos começando nosso exercício de aquecimento, devagarinho. Já me disseram coisas, eu acho que é uma boa oportunidade para usarem o vosso áudio e se pronunciarem. Dizerem coisas sobre isto. O que é que, quando olhamos para uma expressão destas, o que é que nós devemos fazer, meus meninos? O que está dentro da raiz não pode ser negativo. Ok, muito bem. O que está dentro da raiz não pode ser negativo. Muito bem, então vamos tomar nota. O que está dentro da raiz não pode ser negativo. Vamos começar aqui por esta raiz que está aqui. Então, sabemos que 1 mais x não pode ser negativo. Não é? Agora vamos escrever isto bonitinho. Maior ou igual a zero. Maior ou igual a zero. Ok? 1 mais x tem que ser maior ou igual a zero. Bom, e depois temos outra raiz. Depois a raiz de 1 mais x não pode ser maior do que 2. Ok. Raiz de 1 mais x não pode ser maior do que 2. Então vamos lá escrever. Raiz de 1 mais x não pode ser maior, portanto tem que ser menor ou igual a 2. Sim? É isto? Sim, acho que sim. Ok. E então, portanto, a primeira condição é fácil de interpretar, não é? Portanto, se 1 mais x é maior ou igual a 0, então o x tem de ser maior ou igual que, portanto, temos 1 mais x maior ou igual a 0, passamos o 1 para o outro lado, fica x maior ou igual a menos 1. Esta parte é fácil. E a segunda parte, raiz de 1 mais x menor ou igual a 2, o que é que a gente faz? Passamos a raiz para 2 ao quadrado. Ok, passamos a raiz para 2 ao quadrado, ou seja, elevamos os dois lados desta desigualdade, elevamos os dois lados ao quadrado. E podemos sempre fazer isso. Eu posso sempre pegar, tenho uma expressão A menor ou igual a B, posso sempre elevar ao quadrado e continuar a pôr menor ou igual. Funciona sempre. Bom, portanto, a ideia vai ser, eu pego neste raiz de 1 mais x, levo ao quadrado, pego neste 2 e levo ao quadrado e fico com 1 mais x menor ou igual a 2 ao quadrado. Ou seja, 1 mais x menor ou igual a 4. E, portanto, destas duas coisas, eu tiro que o x é maior ou igual a 1, 1 mais x menor ou igual a 4, portanto, o x tem de ser menor ou igual a 3. Ou seja, ficamos com 1 menos 1 menor ou igual a x menor ou igual a 3. Bom, mas há aqui um passo onde eu estava aqui a pôr alguma... Há vários passos aqui que são simples. Bom, 1 mais x tem que ser maior ou igual a 0, portanto x tem que ser maior ou igual a menos 1. O único passo aqui mais subtil é eu levar estas duas coisas ao quadrado. Bom, e a questão é... Oi? O que é que se passa aqui? Eles vão nos mandar embora. Tenho aqui um warning a dizer que este meeting vai terminar em 10 minutos, que é uma chatice. Não é costume. Bom, meus caros, vão-nos daqui a bocadinho pôr fora. A única coisa que vão ter que fazer é clicar no link e entrar novamente. Portanto, de vez em quando acontece isto, porque são muitas pessoas a usar o Zoom e a Fundação para a Computação Científica Nacional tem um número de licenças relativamente limitado e isto impõe uns certos limites de tempo. Não nos tinha acontecido, felizmente não tinha acontecido, mas agora está a acontecer. Portanto, quando nos puserem fora, o que vamos ter que fazer é clicar no link e entrar novamente com o mesmo link.
Ora bem, então vamos ao trabalho enquanto cá estamos. A questão é, eu posso elevar dois membros de uma desigualdade ao quadrado? Posso, desde que eles sejam, que os dois valores sejam ambos maiores ou iguais a zero. Neste caso, como raiz de 1 mais x é de certeza maior ou igual a zero, 2 também, eu posso elevar ao quadrado, não há problema, e vou chegar à conclusão de que o x vai estar efetivamente entre menos 1 e 3. Continuando o nosso exercício, agora perguntamos, e qual será o contradomínio da função? Ou seja, que valores é que esta função vai tomar? Ora, olhamos aqui para a nossa expressão. Há coisas que deve ser mais ou menos fácil de nos apercebermos. Por exemplo, que como a expressão é uma raiz quadrada, de certeza não vai tomar valores negativos, não é verdade? Ora, por outro lado, estes valores que nós estamos aqui a ver, menos 1 e 3, resultam aqui de condições que nós estamos aqui a ver. Se o x for 3, o que é que vai acontecer? Ninguém diz nada, meus meninos. Se x for igual a 3, o que é que eu fico? 1 mais 3, 0. dá 2, isto vai dar 0, não é? Portanto, a função vai tomar o valor 0. Isto é o valor mais baixo que pode ter, porque isto é uma raiz quadrada, não é? Vai tomar o valor 0. Por outro lado, nós também chegamos ao valor menos 1, porque esta raiz que está aqui, o mais pequeno que pode ser é 0, precisamente. E nesse caso, se esta raiz fica 0, o valor da função fica igual a raiz de 2. Então, qual é que achamos que deve ser o contradomínio da função? Bom, há para aqui uns meninos que estão para aqui a dizer umas coisas, que eu não sei russo, não é? Ou Rasputin, eu não sei russo, não é? Ora, alguém está a dizer, o João está a dizer que o contradomínio vai ser de 0 a raiz de 2 e a Raquel também está a dizer que o contradomínio vai ser de 0 a raiz de 2. Exatamente. Exatamente. Ora, temos aqui só, portanto, o contradomínio vai ser, contradomínio, vamos escrever já agora, fica direito, vai ser o intervalo de 0 até raiz de 2. Ora, já agora só para vermos o boneco, não é? Lembram-se que a gente gosta muito de fazer bonecos, temos feito poucos bonecos. Agora, como estamos aqui online e com esta ferramenta que é o Jupyter Notebook, pelo menos para as pessoas que são de tecnologias de informação, conhecem a linguagem Python, isto não deve ser assim muito estranho. Isto é só um pedacinho de código para esboçarmos o gráfico desta função que estamos aqui a falar. Portanto, já vimos que o domínio vai ser de menos 1 a 3, o contradomínio vai ser de 0 a raiz de 2 e temos aqui um boneco da função. Olhando para este boneco, nós podemos suspeitar de que temos aqui uma função. Bom, reparem, o raiz de 2, onde é que nós vemos o raiz de 2? Reparem, quando o x é menos 1, isto dá raiz de 2, que é um bocadinho mais do que 1,4, está bem, não é? E quando o x for 3, isto vai dar 0. Portanto, bate certo com os valores que nós tínhamos encontrado. Por outro lado, esta é uma função que nós podemos dizer assim, olhando aqui para ela bom, vai a descer, não é? Nós chamamos isto uma função decrescente, vamos recordar esses conceitos, função crescente e função decrescente já a seguir. Portanto, o nosso tema continua a ser funções reais de variável real. Já começámos com um pequeno exercício sobre domínios, contradomínios, e esboçámos o gráfico agora, por enquanto, só sem pensarmos muito sobre isso. Vamos então avançar, que era o exercício que já tínhamos feito, e agora vamos recordar as noções de função crescente e função decrescente. Aquele exemplo, aquele boneco que vimos há bocadinho era sugestivo de uma função decrescente. Ora,
Nós dizemos que uma função é crescente quando ela tem esta propriedade. Se nós aumentamos se nos deslocamos para a direita no domínio, então o valor da função só pode aumentar, não pode diminuir. Nós já trabalhámos com funções crescentes no contexto das sucessões. Uma sucessão crescente é nem mais nem menos que uma sucessão que é uma função crescente. Ora bem, portanto, decrescente, nada de especial, dizemos que uma função é decrescente quando se passa precisamente o contrário. Se eu aumento o valor do domínio, então o valor da função diminui. E dizemos que uma função é monótona se for uma das duas coisas, função crescente ou função decrescente. Toda a gente mais ou menos sabe isso. Lembram-se que no caso das sucessões nós tínhamos uma maneira muito fácil de ver se uma função era monótona ou não. Fazíamos o diano mais 1 menos o diano e víamos se dava maior do que 0 ou não. Agora, aqui já não podemos fazer isso, atenção. No caso dos números reais, se tivermos uma função, por exemplo, aquela nossa função definida no intervalo menos 1 a 3, não podíamos ir ver se ela era crescente ou não, fazendo f de x mais 1 menos f de x. Isso não funciona. Bom, quando nós temos desigualdades estritas, podemos pôr aqui menor em vez de menor ou igual, então dizemos que a função é estritamente crescente. Claro que se uma função for estritamente crescente, ela é crescente, mas uma função pode ser crescente, mas às vezes ficar na mesma, repetir o mesmo valor, e nesse caso já não dizemos que é estritamente crescente. Analogamente, a função estritamente decrescente é coisa natural, não vamos demorar muito tempo sobre isso. E dizemos que uma função é estritamente monótona se for estritamente crescente ou for estritamente decrescente. Ora, vamos então agora falar um bocadinho mais sobre a ideia de contradomínio de uma função. Nós falamos um bocadinho assim informalmente naquele exercício. Nós considerarmos uma função real, uma variável real, portanto já dissemos que aqui tudo isto ou seja, as funções são sempre com valores reais, o domínio é um certo subconjunto de R, nós chamamos contradomínio, ou imagem da função, ao conjunto formado por todas as imagens dos elementos do domínio, ou seja, chamamos contradomínio ou imagem, representamos desta maneira por FTA, às vezes aparece como outras notações, CD, outras notações, mas esta é uma maneira simpática de escrever. FTA, a imagem do conjunto A, ou contradomínio da função F, é o conjunto formado pelas imagens de todos os elementos de A. Dizemos que uma função é limitada, mais uma vez também já falámos de sucessões limitadas, e no fundo a ideia é sempre a mesma. Nós dizemos que uma função é limitada se o seu contradomínio for um conjunto limitado. E o que é um conjunto limitado? É um conjunto que é majorado e minorado. Ou seja, existem majorantes, existem números maiores do que todos os elementos desse conjunto, existem minorantes, existem números menores do que todos os elementos desse conjunto. Também já falamos na ideia de supremos, aproveitamos para recordar, não é? O supremo de um conjunto é... O que é o supremo, meus meninos? Ainda se lembram o que é isso de um supremo? É o majorante mais pequeno. Majorante mais pequeno, muito bem, exatamente. Muito bem. O supremo é o majorante mais pequeno ou menor dos majorantes, muito bem. E como é que se chama o conceito que é o dual do supremo? Se nós trocarmos majorantes por minorantes e menor por maior, é exatamente, é o ínfimo. É o ínfimo. Exatamente, o Melanie há bocadinho também disse bem o conceito de supremo, portanto, muito bem. Portanto, o ínfimo é o maior de todos os minorantes. Estes conceitos nós dizemos que são duais, porque ao fim e ao cabo é a mesma coisa, só trocando o sinal, virando o sinal ao contrário. E agora vamos falar de uma coisa muito importante. Vamos recordar algo que também fizemos um bocadinho nas TPs, naquelas primeiras aulas de exercícios de revisão, mas agora vamos olhar outra vez para esta ideia com maior atenção, que é a ideia de distância. E a distância entre dois números reais, ou seja, representa a ideia da distância a que os números se encontram quando nós
fazemos aquele boneco de que tanto gostamos, não é, meus meninos? Como é que nós representamos os números reais por um boneco? Já falámos nessas coisas, de certeza, não é? Nós queremos representar os números reais por um boneco. O boneco é muito simples, é o quê? É uma linha, uma reta, não é? Portanto, marcamos números sobre uma reta. E, ao fazermos isso, o que é a distância? A distância pode ser vista, é fácil de ver que se pode representar desta maneira. A distância é o módulo da diferença de dois números. Portanto, dados dois números marcados sobre a reta, a distância entre eles é o módulo da diferença. Vamos ver se eu faço um desenho. Eu não tenho jeito nenhum para fazer desenhos, mas vamos lá ver. Não é? Se eu marcar números sobre a reta, isto era suposto ser uma reta. Não é? Se tiver aqui um número A, um número B, a distância entre os dois números, neste caso podemos ver que é o B menos o A, mas se o A estivesse daquele lado ia ser o A menos o B, em qualquer dos casos isto é nem mais nem menos que o módulo da diferença dos dois números. Se nós dissermos assim, bom, vamos lá definir distância desta maneira, a distância entre dois números reais é o módulo da sua diferença. Vamos facilmente ver que esta noção de distância tem algumas propriedades que são fáceis de comprovar. A primeira é que, portanto, me faz falar na distância entre A e B como a distância entre B e A, que vai dar a mesma coisa. Bom, isto é fácil de ver porquê, não é verdade? Porque, portanto, faz fazer módulo de A menos B como módulo de B menos A vai dar igual. Bom, outra coisa que é fácil de ver, se a distância é um módulo, com certeza que nunca pode dar um valor negativo. E por outro lado, para dar zero, o que é que deve acontecer? Em que caso é que a distância, tiver a distância entre A e B, para a distância entre A e B dar zero, o que é que tem obrigatoriamente de suceder? Como é que podem ser dois números cuja distância dê zero? Ninguém fala? Fala o Vasco, fala o Éder. Sim, coincide, fala o Paulo. Sim. Ok, portanto, para a distância entre A e B dar zero, tem que ser A igual a B. Okay. Está bem? Portanto, a distância nunca é negativa, é sempre maior ou igual a zero, e só dá zero precisamente nos casos em que temos dois números iguais. Muito bem. Ora, e falta uma outra propriedade muito importante que uma boa noção de distância deve ter, e essa propriedade tem um nome peculiar, e eu acho que vale a pena nós percebermos porque é que se chama assim e percebermos que uma boa noção de distância deve ter esta propriedade que se chama desigualdade triangular. E vamos escrevê-la aqui. Portanto, esta propriedade chamada desigualdade triangular diz, bom, a distância entre A e C nunca pode ser maior do que a distância entre A e B, mais a distância entre B e C. Isto sejam A, B e C os números que forem. Bom, como é que nós podemos interpretar isto? Dizer assim, bom, podemos pensar assim, bom, a ideia por trás disto é que a distância entre A e C deve representar a distância, digamos, mais curta entre A e C. Ora, podemos pensar assim, bom, para ir de A para C, pode ser que eu possa ir a B e depois do B ir a C, mas se calhar há um caminho mais curto. Portanto, como esta é a distância, se pretende que seja a distância mais curta, se há um caminho que vai até B e depois de B para C, isto mede a distância percorrendo esse caminho passando por B. Mas se calhar a gente não precisava passar por B e havia um caminho mais curto. Mas se há esta distância, meus meninos, há umas conversas aí no chat que não têm nada a ver com o assunto e estão a mandar essas conversas para toda a gente. Isso é um bocadinho
perturbador. Ora bem, portanto, temos a desigualdade triangular. A razão de se chamar desigualdade triangular é fácil, vamos também já agora fazer um boneco. Portanto, aqui no caso nós estamos apenas nos reais, mas se nós pensássemos, por exemplo, em R2, se marcássemos aqui pontos em R2, eu num ponto aqui, para ver se eu consigo escrever. Assim. Portanto, se tivesse aqui um A, desculpa, um A. Se tivesse aqui um A, e tivesse ali um C, e aqui tivesse um B, eu não estou a conseguir desenhar como deve ser, mas se aqui tivermos o A, o B e o C, o que isto nos diz é que a distância do A até o C não vai ser maior, vai ser menor ou igual do que a distância que eu obtenho se passar pelo B a caminho do A até o C. Daí a questão, estão a ver porque é que se chama triangular. Ok. Vamos avançar. Vamos introduzir um conceito associado sempre que temos uma noção de distância, nós podemos relativizar essa noção no sentido de dizer assim, bom, se há uma noção de distância, eu posso dizer que alguém está mais perto ou está mais longe, o que significa simplesmente que a distância é menor ou é maior. Então, se eu me concentrar num certo número real, eu posso perguntar quais são os números reais que estão mais perto desse número e esses, considerando os números que estão perto de um certo ponto A, digamos, um número real, aqueles que estão mais perto eu vou chamar uma vizinhança. Vamos concretizar isso, dizer assim, dado um número real, dado uma distância, podemos pensar numa distância pequena, por exemplo, 0,5, eu posso perguntar quais são os números que estão mais perto do A e aqueles que não estão. Aqueles que estão mais perto do A, então, vão constituir o que nós chamamos uma vizinhança. E quais são os que estão perto? Bom, mais uma vez, não é muito difícil de ver que se eu tiver um ponto, e já agora vou ver se eu faço isto como deve ser. Agora vou pôr um quadro branco aqui também. Okay. Se eu tiver um ponto, já preciso de uma letra, não tinha que deve ser. E tenho aqui um ponto A. E agora, quais são os pontos que estão perto do A? Bom, estão perto do A, estão aqui à volta, digamos assim. Então eu posso dizer assim, ok, então vamos lá ver. Estes que estão aqui, à volta do A, estão de certeza mais perto, a distância ao A é menor do que os que estão fora. Então, o intervalozinho à beira do A é aquilo que eu chamo uma vizinhança do A. E esta distância que está aqui, digamos, este epsilon que aqui está, eu também chamo às vezes o raio da vizinhança, quer dizer, os números que estão aqui neste intervalo, nesta vizinhança, estão a uma distância que não ultrapassa este valor, ou que é inferior a este valor. E os que estão fora? Bom, os que estão fora estão de certeza a uma distância maior. Portanto, a ideia de vizinhança é aqueles que estão a uma distância menor, estão à volta, estão próximos daquele ponto. Cá temos então a noção de vizinhança como sendo um intervalo A menos um bocadinho, A mais um bocadinho, com este sentido, são aqueles que estão próximos do ponto. Esta noção de vizinhança vai ser crucial para nós definirmos várias propriedades das funções. Ora bem, então, chamaremos ponto aderente de um conjunto. Portanto, agora temos um conjunto de números reais e vamos tentar descrever uma noção que nós chamamos de ponto aderente. Quer dizer o quê? Bom, é um ponto que está próximo, está colado, está encostado a este conjunto. Ou seja, que não conseguimos afastar, não conseguimos separar deste conjunto. Ora, e a definição de ponto aderente é esta: um ponto
é aderente ao conjunto A se sempre que eu arranjar uma vizinhança deste A pequenino, a vizinhança vai sempre ter, portanto, eu estou no ponto A, arranjo uma vizinhança, esta, por mais pequenina que ela seja, vai sempre ter pontos do conjunto A grande. Vamos fazer aqui um bonequinho para ilustrar. Por exemplo, com este conjunto A, intervalo 0, 1, o que é que acontece com o número 1? Ora, vamos fazer aqui um boneco. Temos aqui a nossa reta real. Vamos marcar aqui o 0. Marcar aqui o 1. E o nosso conjunto é o intervalo 0, 1. Vamos escrever intervalo 0, 1. E agora, o que é que acontece com o número 1? Bom, o número 1 não pertence ao conjunto. No entanto, se eu arranjar uma vizinhança do número 1, o que é? Lembram-se, é um intervalinho à beira do 1. Vamos tentar marcar aqui um intervalinho à beira do 1. O que é que nós observamos? Bom, observamos que aqui dentro deste intervalinho há sempre aqui números que pertencem ao conjunto. E mesmo que eu por mais pequenino que seja este intervalinho, sempre que eu arranjar um intervalinho, uma vizinhança à beira de 1, ela vai sempre encontrar dentro da vizinhança elementos que estão no conjunto que estamos a falar. Isto o que é que significa? Significa que o ponto 1, embora não pertença, claramente não pertence a este conjunto, ele é um ponto aderente, ele está tão encostadinho que se eu estiver no ponto 1 e abrir as asas, vou sempre encontrar pontos que estão no conjunto. Esta é a ideia de ponto aderente. Bem, reparem, por outro lado, também podemos pensar, então, e o ponto... Então, e o ponto, sei lá, um terço, por exemplo. Este ponto também será um ponto aderente deste conjunto? Sim ou não? Ninguém se pronuncia, meus caros. Também será um ponto aderente? Sim. Sim, várias pessoas dizem que sim. Exatamente, pela mesma noção. Dizer, se eu abrir um intervalo à beira do ponto 2 terços, aqui uma vizinhançazinha do ponto 1 terço, aliás, bom, claro que vai encontrar, e neste caso vai encontrar sempre, todos estes pontos aqui vão pertencer ao conjunto. Não é? E por mais pequeno seja o intervalo, vai sempre ter pontos que estão no conjunto. O que é que acontece se eu fizer a mesma coisa com o ponto 0? Bom, será que também faz parte? Bom, tem que dizer que sim. Não é? Bom, se eu fizer um intervalo à beira do ponto 0, claro que vai encontrar elementos que estão no conjunto. E se eu arranjar, agora vamos mudar para outro ponto. Se eu arranjar aqui um ponto, por exemplo, aqui, 1,2, vamos supor, ou 1,1. Será que este ponto também é um ponto aderente ao conjunto? Ninguém se pronuncia. O que é que acham? Não, várias pessoas estão a dizer que não. Pois não, porque eu posso perfeitamente arranjar aqui um intervalo e este intervalo não tem pontos nenhuns no intervalo do conjunto que estamos a tratar. Portanto, este ponto está aqui 1,1, já está suficientemente afastado do conjunto, de maneira que é possível arranjar um intervalinho à volta e este intervalinho não toca no conjunto. Tinha aqui exemplos
que no fundo já visualizámos ali, não é? Portanto, este é a mesma ideia, tenho aqui marcado ponto 1,2, mas arranjar um intervalo aqui à beira, ele não toca. Portanto, este não, ponto 1,2 não é aderente. Ora bem, bom, e agora, com esta noção de ponto aderente, nós vamos poder introduzir a noção de limite, que está na base de quase, praticamente tudo que vamos fazer aqui para a frente. Para já vamos fazê-lo de uma maneira apenas muito informal, intuitiva, e vamos também ver uns bonecos com o GeoGebra sobre isto. Qual é a ideia que nós temos? Assim, a ideia é que quando nós dizemos que o limite de f de x quando x tende a isto, lemos limite de f de x quando x tende para a é igual a b. Intuitivamente, o que é que isto quer dizer? Bom, quer dizer, se o x estiver muito perto do a, o f de x vai estar muito perto de b. É isto que a gente quer. Intuitivamente é isto. Se estiver muito, muito perto do a, então o f de x tem que estar muito, muito perto de b. Bom, vamos ver se eu consigo abrir o GeoGebra. Parece que sim, consigo abrir. Ok? Conseguem ver um boneco bonito com uma curva verde? Sim? Okay. Muito bem. Ora bem, então temos aqui um exemplo de uma função. Vamos lá ver se conseguem ver o meu cursor a apontar a função. Ora bem, temos aqui um gráfico de uma função. Temos aqui marcado um ponto A e temos aqui marcado um B e vamos tentar com este exemplo ilustrar a ideia do limite. Bom, o que é que nós queremos dizer quando dizemos assim, vamos ter o f de x muito perto de B? O que é que isso quer dizer? Bom, quer dizer que o f de x vai tomar valores numa vizinhança, lá está num intervalinho à beira de B, que está marcado aqui por estas duas linhas a vermelho. Está bem? Portanto, aqui, por exemplo, neste ponto temos a função fora do intervalo, depois aqui temos ponto onde está dentro do intervalo, depois temos aqui ponto onde está fora. Não é? Portanto, nós estamos à procura de ver se conseguimos enfiar o gráfico dentro daquelas duas linhas vermelhas. Mas enfiar o gráfico não é o gráfico todo, é o gráfico quando nós estamos perto do ponto A, ou seja, temos aqui estas duas linhas azuis e o que nós vamos tentar fazer é ver se dentro destas linhas azuis, para o x entre as linhas azuis, nós conseguimos ou não conseguimos meter o gráfico dentro das duas linhas vermelhas. Será que já conseguimos fazer isso? Ora bem, não vamos conseguir isso à balda. Está bem? Portanto, o que é que nós fazemos? Vamos dar aqui a nossa medida das linhas vermelhas. O que é a medida das nossas linhas vermelhas? É um certo número que temos aqui em cima, delta, que vai nos corresponder ao raio desta vizinhança. Vai ser a distância do B até aqui à linha vermelha de cima ou de baixo. Não é? Portanto, uma vizinhança de B é um intervalinho em que o B está no meio. Não é? Portanto, temos um bocadinho para baixo, um bocadinho para cima. Será que nós vamos conseguir meter esta linha aqui verde claro aqui dentro? Reparem que não está, pois não? Não está. Ora bem, então o que é que nós temos que fazer? Bom, a ideia é esta. Vamos dar este valor, por exemplo, 0,25, que é o tamanho desta vizinhança. O que nós vamos tentar fazer é jogar um jogo, vamos tentar jogar um jogo da seguinte maneira. Eu dou-vos este valor, 0,25, e o que nós vamos procurar é ver, vamos lá ver se conseguimos arranjar na parte do A, no eixo do X, arranjar um intervalinho, de maneira que, apertando ali aquele intervalinho à beira do A, as imagens caem dentro daquela faixa entre as duas linhas vermelhas. Vamos ver se a gente consegue. Bom, como é que nós conseguimos fazer isso? Claramente aqui não. Reparem que há aqui valores que estão fora das linhas vermelhas. Nós queríamos, ao fim e ao cabo, que este retângulo que está aqui não tivesse aqui nada a sair por fora, não tivesse nada aqui a fugir. Bom, o que é que a gente pode fazer? Eu quero garantir que a função cai dentro destas linhas vermelhas. Assim como está, não consigo, mas vou conseguir se aumentar a vizinhança de B. Há quem diga aumentar a vizinhança de B e há quem diga apertar o intervalo à volta do A. Ok, pois vamos clarificar. A ideia é,
eu posso escolher o intervalo à volta do B que eu quiser. Para poder ter esta ideia de limite a funcionar, eu tenho que poder escolher o intervalo à volta do B que eu quiser. Ora, então, já escolhi um intervalo à volta do B, 0,25. Então, como não consigo desta maneira pôr lá, o que eu vou fazer é tenho que escolher o intervalo à volta do A mais pequeno. Então, vamos lá ver. Então, vamos pôr, por exemplo, em vez de 0,5, vamos pôr 0,4. Não resultou, pois não? Repara que ainda há aqui partes que estão fora do retângulo. Então, tem que ser menos, mas, por exemplo, 0,3. E se olharmos bem, ainda não deu. Ainda está um bocadinho de fora. Então, vamos pôr para aí 0,25. E agora é uma questão, claro, nós estamos aqui a fazer a conta exatamente, é só visualizar a ideia. Parece que agora já deu. Bom, mas o jogo não acaba, não é? O jogo não acaba, portanto, agora pronto, já conseguimos, então vamos dificultar, vamos mudar aqui o intervalo à volta do B, vamos por exemplo 0,15. E agora reparamos que para este novo intervalo à volta do B, 0,25 já não dá. Bom, e o que é que temos de fazer? Novamente, temos que apertar aqui o intervalo à volta do A, vamos supor, por exemplo, 0,2. E olhando a olho, acho que não dá, portanto, vamos pôr mais um bocadinho. E agora, se calhar, já dá, não interessa agora os pormenores, não é? Mas o que interessa é dizer assim, este jogo, se o limite for efetivamente, se o limite, quando x para A for exatamente igual a B, este jogo, em teoria, podia continuar-se indefinidamente. Ou seja, eu podia agora escolher 0,05, é claro que aqui a imagem, agora se eu não... já é mais difícil de visualizar, dizer assim, eu escolhi 0,05, tenho um intervalinho muito pequenino à volta do B, será que eu consigo apertar o intervalo à volta do A e continuar a cair dentro daquele retângulozinho? Bom, e teria que escolher aqui, se calhar, não sei se 0,05 dá outra vez, ou não estou aqui agora preocupado com os valores exatamente, e assim sucessivamente, claro, porque eu, com o boneco só nos leva até certo ponto, depois a resolução já não nos permite ir a todo o pormenor. Mas, teoricamente, a questão é esta, assim, eu poderia apertar o intervalo à volta do B, e para cada valor que eu vos der de intervalo à volta do B, é possível encontrar uma resposta para um intervalo à volta do A, de maneira a aquilo vai acontecer. Isto é a ideia de uma forma muito, muito informal, muito bonecada de limite, e nós vamos depois debruçar-nos mais sobre isso na próxima aula, com mais precisão, com mais rigor, mas a intuição que nós queremos é esta. Agora, voltando ao nossos slides, vamos, agora na parte final da aula, vamos recordar algumas propriedades sem grandes preocupações de estarmos a demonstrar estas coisas, até porque são propriedades bem conhecidas. Algumas propriedades que nós costumamos chamar de álgebra dos limites, e entretanto já fomos avisados que temos 10 minutos. Vamos lá ver. Da propriedade álgebra dos limites, que são bem conhecidas, não é? Nomeadamente, o limite da soma está-se mesmo a ver, não é? O limite da soma é a soma dos limites. O limite da diferença é a diferença dos limites. O limite do produto é o produto dos limites. O limite do quociente funciona. O limite do quociente é o quociente dos limites. Bom, aqui há sempre termos as devidas reservas, não é? Devidas reservas. Aliás, nós não discutimos ainda muito bem o que é que acontece se por acaso tivermos uma função que tem um limite igual a mais infinito ou menos infinito, e o que é somar mais infinito com menos infinito e essas coisas, não é? Portanto, a questão é basicamente quando as contas funcionam sem problemas, e tudo isto funciona. Portanto, claro, quando estamos a dividir, se o C for zero, temos algumas situações que teremos de ver e que vamos ver na próxima aula. Com o módulo passa-se tudo bem, não é? Portanto,
são as propriedades, esperamos que as propriedades algébricas dos limites sejam aquilo que é bem conhecido, e na próxima vez que nós vamos falar vamos aprofundar esta ideia de limite com mais rigor, vamos discutir algumas coisas, inclusivamente algumas polémicas que existem sobre a definição de limite, que umas pessoas definem de uma maneira, outras definem de outra, e houve até grandes polémicas sobre isso, mas nós não vamos propriamente tomar partido nas polémicas, né, mas não vamos fugir à situação. Bom, meus caros, hoje era isto que eu tinha para vos dizer. Estou à vossa disposição para tirarmos dúvidas, para discutirmos aquilo que vocês quiserem, e na próxima vez, como digo, vamos avançar com o estudo dos limites de funções, com tanta definição, com toda a precisão, e discutindo mais propriedades destas coisas, e dando a noção de função contínua, e vamos para aí a frente, e as propriedades das funções contínuas, etc.